Elaine, o assunto de hoje eu não comentei, mas é porque é um assunto que só de falar já dá dor em muita gente, né? A gente vai falar hoje sobre mialgia por estatinas. Ou temos até um nome mais técnico, né? Mas não é tão instagramável quanto esse aí. Sim. Como que a gente chama, então? Olha, O nome ideal, né? a gente pode chamar também de SAMs, que são sintomas musculares associados às estatinas, tá? Essa questão, né, de apresentar mialgia relacionada à estatina, a gente pode chamar também de síndrome de mialgia relacionada à estatina, era isso que eu ia dizer. E o que é isso, né? Esse é um assunto que ele apresenta, assim, incidências diferentes, porque todo paciente já ouviu falar que estatina causa dor no corpo. Mas existem pessoas que realmente não toleram? Então, existe uma divergência aí de dados da literatura, tá? Tem alguns dados da literatura que falam aí algo ao redor de 1% dos pacientes que apresentam SAMs. E alguns outros dados falam ao redor de 5%, mas que seja 1 ou seja 5%, isso é bem diferente do que é relatado pelos estudos de vida real, que falam ao redor de 27%, ou seja, praticamente 1 em cada 3 pacientes não toleram estatinas na vida real. Não é minha vida, graças a Deus, né? Porque se fosse, tá mais difícil. E aí a gente fica sempre naquela, puxa, será que esse paciente realmente ele não tolera estatina? Ou será que ele tem um efeito nocebo, né? Até teve aquele estudo, né, do Jack, que foi publicado há poucos anos. Acho que em 2022, 2021. Bom, vou pegar a licença aqui, tá? Era um estudo interessante para ver esse efeito nocebo. Para quem não sabe, a gente tem o efeito placebo, que é o efeito que a medicação poderia dar, né? Mas no caso é um placebo e a pessoa vai ter esse efeito. E o efeito nocebo é justamente o efeito deletério que o placebo ou a ausência do tratamento poderia levar. No caso da estatina, eles fizeram um estudo que pegaram pacientes, uns 60 pacientes para seguir ao longo de um ano e davam garrafas com medicação, por exemplo. Então, por 4 meses ao longo do ano, né? Todos intercalados, era estatina. Depois, por mais 4 meses, era placebo. Ou seja, tinha uma medicação, tinha uma farinha ali. E por mais 4 meses era nada, tipo água. Então, a pessoa não tomava nenhuma medicação. Justamente para a gente ver o efeito nocebo. E aí acabou vendo que houve uma maior incidência de mialgia, de sintoma muscular relacionado à estatina, mas nos meses que você estava usando ou estatina ou placebo. E mesmo quem ficou sem nenhum remédio, sem nem a farinha do placebo, também teve sintoma. Então, eles mediram por um score do artigo ali, e mesmo quem não recebeu nada ainda teve sintomas. Então aí fica muito claro e muito forte a noção do efeito nocebo. E tem muitos pacientes também que ficam lá na fila do consultório, do ambulatório lá, um do lado do outro. Ah, e você? Toma captopril, teve tosse? Ah, e você? Não, putz, tô com muita dor. Nossa, parece que eu apanhei. Teve uma paulada. Aí tá tomando remédio do colesterol? E aí começa a contaminar, entre aspas, aquelas um artrites, outro. né, que já passam 20 anos com dor, a certeza que são as estatinas, certeza, né? Não, passei o doutorzinho, que é uma pomadinha pra melhorar. Então é bem claro esse efeito nas estatinas, né? E por conta disso que eu fiquei muito contente quando recebi o convite para falar a respeito das SAMs, né, desses sintomas musculares associados às estatinas, porque, pessoal, a gente já tem muito bem estabelecido o papel das estatinas, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária, para reduzir evento cardiovascular. Mas tem gente que ainda luta contra, né? Não, existem controvérsias, mas assim, isso não tem dúvidas, é uma verdade na medicina. E então, nosso papel enquanto médico é a gente saber reconhecer aquilo que de fato é uma intolerância, daquilo que é um efeito que não é relacionado e convencer o nosso paciente de que ele não está correto e que vale a pena tomar a medicação. Não, você vai pesar risco-benefício, né? No pesar paciente que já tem múltiplas abordagens, múltiplos infartos, vai ficar sem estatina, isso é inconcebível, né? Perfeito. Mas a gente faz parte do nosso trabalho lutar contra essa desinformação, que também a gente não é só no consultório, mas nas mídias e em outros lugares. E Elaine, então a gente viu que tem algumas pessoas que não toleram mesmo, mas tem algum fator de risco? Tem o fenótipo do paciente que você fala, putz, talvez aquele ali vai dar trabalho? Olha, isso é super interessante, né? Tem alguns pacientes que a gente já imagina que possam vir a ter os efeitos que serão mais típicos, né? Que nós vamos falar quais são. Mas quem é o grupo de indivíduos que é mais suscetível a ter efeito adverso? Pacientes de idade mais avançada, então, de maneira geral, aqueles pacientes com idade superior a 80 anos.
aqueles indivíduos frágeis, com baixa massa muscular, tá? Aqueles indivíduos que têm hipovitaminose D, isso é um dado bem interessante. Veja bem que eu vou falar, apesar de não ser uma evidência para a gente tratar com vitamina D, né? A intolerância, a gente sabe que pessoas com vitamina D abaixo têm mais incidência de efeito adverso à estatina, né? Tipo aquelas associações, né? Putz, talvez é um cara com mais comorbidade, não tem atividade física, não toma sol. Perfeito. E assim como o hipotireoidismo é uma causa mais frequente, né, de associação com sintomas musculares. E aqui, bem importante, tem algumas medicações que elas favorecem um aumento da concentração sérica de algumas estatinas. Então, presta atenção, coisas que a gente nem imagina, como, por exemplo, bloqueador do canal de cálcio, como amiodarona, macrolídeo, algumas medicações, os inibidores de protease, né, que para tratamento do HIV. Então, essas são medicações que a gente sabe que quando tem uso, a varfarina, quando tem uso concomitante, a gente sabe que aumenta a chance de vir a ter efeito adverso. Aquela associação do genfibrosil pode entrar aqui também? Perfeito, com outros fibratos, né? A do genfibrosil, inclusive, é proscrita, clássica, né? Mas mesmo outros fibratos a gente percebe, né, que aumenta a incidência de dor muscular. Perfeito. Outra coisa interessante, pacientes que costumam fazer, né, atividade física mais intensa. Então, eu tenho um paciente que ele pedala, então é ele começar a tomar estatina e, de fato, tem a maior chance, né? Porque desidratação, né, e por efeito muscular direto mesmo. E ele já também está mais exposto a uma carga de trabalho maior também, né? Perfeito. Então, realmente, tem pessoas que não toleram, infelizmente. Tem.